Olá amigos, o podcast História em Movimento voltou. Eu sou o Johnny Gonçalves, jornalista, e eu vou pedir primeiro para você, deixe seu like e se inscreva no canal, nos ajude nesse projeto para falar mais sobre história, mas para falar com compromisso, com verdade, com conteúdo. E recentemente, infelizmente, nós temos visto cenas dessa guerra no Oriente Médio, na faixa de Gaza, Israel, Hamas, muita gente sofrendo e várias pessoas que destacam um aspecto religioso dentro desse conflito. E para me ajudar a esclarecer essas dúvidas, eu trouxe um rabino, alguém que conhece sobre a lei, conhece sobre a religião, sobre a história do povo judeu, Miha Gamerman. Como vai, Miha? Tudo bem? Muito boa noite, Johnny. Boa noite a todos os nossos espectadores. Pode ser bom dia também. Pode ser bom dia, bom dia. Pode ser o horário que quiser. Boa hora que for que você estiver vendo, você é muito bem-vindo para nos assistir. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui para poder esclarecer muitos assuntos que estão... Tem muita dúvida aí pipocando e tem muita gente na mídia falando sobre isso. Miha, o que você está fazendo hoje, assim? Como é que são os seus trabalhos? Você poder dar um resumido aí pra gente? Bom, eu sou um empreendedor, de manhã eu estou empreendendo e à tarde eu dedico a minha vida para ensinar crianças, jovens, porque acho que isso está na minha veia. Eu gosto muito de estar propagando a lei de Deus, o amor que Deus tem para com o ser humano, né? É muito importante ressaltar que Deus não é Deus dos judeus, como muitos falam aí, é Deus de toda a humanidade. Ele é um Deus todo amor. Entendi. E eu tento passar essa visão da religião para os meus alunos. Ah, que bacana, né? Então, o Miha é um homem comprometido com a educação, comprometido com ensinar a verdade, né, Miha? Não... Tudo que a gente for falar aqui, gente, é meu compromisso com vocês, é com a verdade, né? Porque muitas das coisas que vocês estão vendo na internet não está compromissado com a verdade. O que a gente vai falar hoje é 100% comprometido com a verdade. Então vamos começar agora, Miha, porque eu quero te fazer uma pergunta, acho que essa pergunta é inevitável e vai dar um norte pra gente dentro do nosso diálogo. É uma guerra... O que está acontecendo entre Israel, o Hamas, a faixa de Gaza, ali na região da Palestina, é uma guerra religiosa? E se for religiosa, por quê? Vamos lá, o que está acontecendo hoje em Israel, entre Israel e Hamas, não é uma guerra religiosa, não é uma guerra territorial, e sim é uma guerra que eu digo que é uma questão humanitária. É óbvio, vou esclarecer aqui para vocês, pessoal, é óbvio que existe uma questão religiosa que já vem perdurando pelos milênios, né? Semana passada nós judeus lemos na Bíblia o nascimento do povo muçulmano, que se deu por através de Ismael, que também é filho de Abrão, com Hagar, que era serva de Abrão. E depois Isaac, que nasceu da nossa matriarca Sará. Deus prometeu para ambos povos, bênçãos. Ismael vai ser um povo muito grande. Deus disse isso. Mas Deus também disse que Isaac é o filho da promessa. E que ele que vai herdar a terra de Israel. Na visão dos muçulmanos, não é. Quem é o filho da promessa é Ismael. Então, se eu dizer que não tem nada a ver com a religião, eu também estaria mentindo para vocês. É óbvio que as diferenças entre judeus e muçulmanos nascem lá atrás com essa questão religiosa. Mas por que eu digo que o conflito hoje em Israel não é religioso e não territorial? Porque nós estamos lidando com um grupo terrorista em que eles não são negociáveis, eles não querem sentar numa mesa de negociação, e na visão fundamentalista deles, eles não somente querem acabar com o Estado de Israel, mas querem acabar com todo o povo de Israel, e digo mais, eu vou além, com os cristãos, ou com os muçulmanos mais ponderados, com os humanistas pacíficos, porque quem não enxerga como eles... É contra eles. E na visão deles tem que acabar com tudo que é contra eles. Então, mais sério do que parece. Então nós não estamos lutando com muçulmanos. Para vocês acharem que seria uma guerra religiosa. Exato, porque às vezes a narrativa, do jeito que nos passa uma narrativa, é assim... Mas o povo escolhido de Deus, e eu já ouvi pastores falando isso,
Mas eles são o povo de Deus e aquela terra é a terra prometida, eles estão lutando pela terra. E aí me causava um certo incômodo, porque exatamente pelo que você falou. Eu falei, tá, mas Deus não abandonou Ismael. Inclusive, na Bíblia, na Torá, né, Torá judaica, acho que é uma das partes mais bonitas, assim, que Agar, ela se afasta de Ismael, porque ele está chorando de fome ali para falecer, e Deus não os abandona. Não abandona. 4 anjos aparecem para ela. Exato. Aí eu falei, como que então Deus que é o mesmo, que de uma forma teve a promessa para Ismael também, de um povo, e o filho da promessa era Isaac, ele vai olhar para um lado e em detrimento do outro. E aí isso ficou um nó na minha cabeça. É nosso dever, como judeus, pregar a paz, lutar pela paz. Nós sabemos dos conflitos que existem entre as culturas judaicas e muçulmanas, mas a gente tem que viver em paz. Eu digo, como cidadão brasileiro, sou muito amigo de vários muçulmanos aqui no Brasil. Aliás, eu faço até circuncisão para eles. Eu sou morrelo profissional da circuncisão. Nossa. Nunca tive problema nenhum com eles. São seres super honestos, do bem e que também querem a paz. Então a gente também não pode falar por todos os muçulmanos, porque com certeza uma grande parcela dos muçulmanos também querem a paz e também querem diálogo. Por isso eu digo, e eu volto a dizer, a guerra de Israel, a guerra do Estado de Israel é contra aqueles que querem acabar com o Estado de Israel e com o povo de Israel, ou seja, os terroristas. E a gente acha que é uma parcela bem menor, é óbvio, mas a gente acha que são poucos, mas não são poucos. Estima-se que possa existir de 200, 300 milhões de muçulmanos fundamentalistas. Esses sim... 300 milhões? Eles são mais de bilhão, gente. Eles são muitos. Um número... Mas é um número estrondoso de fundamentalistas que pregam que só pode existir a visão deles. Então o que está acontecendo lá é uma questão humanitária, porque não é só uma afronta para nós judeus, mas é uma afronta para cristãos, para ateus e para todo mundo que quer viver sua própria religião. Eu acredito na minha religião, você acredita na sua religião, e eu não tenho problema que você acredita na sua, sim, como você não tem a minha. E é assim que o mundo tem que ser. Entendi. Cada um respeitando a religião do outro e sendo feliz. Na visão deles, não. Veja, Israel é o único país democrático em volta de dezenas de países que uma mulher não pode ter liberdade de expressão. Uma mulher que anda de uma forma um pouco mais ousada, ela vai ser decapitada. Entendi. Não tem espaço para LGBT. Então, se nós somos esse único país que defendemos a democracia e a liberdade de expressão, por que somos nós o país que está sendo atacado pelos estados que se dizem democráticos, né? Eu estou muito incomodado, eu digo que estou muito incomodado com o Brasil, eu não estou me referindo à população brasileira, mas aos órgãos governamentais e tudo tal, que quando a gente abre a internet fala Israel ataca, Israel ataca, Israel ataca, mas a gente não é que nós estamos atacando, nós estamos defendendo a nossa população. De uma certa forma, aquilo que o pastor te falou, sim, nós estamos defendendo a nossa terra, mas nós não queremos expulsar quem não é para ser expulso. Veja, se você abre o livro de Josué, você vai ver que a fronteira, os limites de Israel são muito maiores do que hoje Israel representa. Isso é importante, hein? Se eu fosse um fundamentalista e falasse, não, mas olha, está prometido a terra de Israel daqui até aqui, e eu vou lá, eu vou guerrear, eu vou matar e tudo tal. Não podemos fazer isso. Então tá, o território que existe ali, essa guerra hoje, ele é um território menor do que aquilo que está no livro de Josué. Com certeza. Esse foi o território que Israel parte conquistou na Guerra da Independência, depois na Guerra dos 6 Dias e tudo tal, mas hoje Israel é um país soberano, um Estado soberano reconhecido. Quando vem um outro povo e quer tirar a gente da terra de Israel, ele quer terra, mas ele não quer negociar um pedaço de terra, ele simplesmente quer tirar o povo de Israel de sua terra. Então essas pessoas não tem como a gente sentar com elas, eles não são conversáveis. Mia, você acredita numa coexistência pacífica? Já pegando aquele gancho,
que você é sionista, que você explicasse isso pra gente também. Eu acho que hoje as palavras elas estão muito vagas, né? Elas perderam muito do seu significado. O que é terrorismo? Até então, até um certo tempo atrás, terrorismo era o que a gente viu 7 de outubro. Setembro. 7 de outubro. 11 de setembro. 11 de setembro. Ninguém discute que 11 de setembro é terrorismo. Sim. Hoje em dia, o termo terrorismo, ele ficou muito no ar. Ficou dúbio, você acha? Pode Veja, ser, pode não ser. 8 de janeiro desse ano, pessoas fantasiadas de brasileiros depredaram o patrimônio nacional, se chamaram de patriotas, a mídia chamou isso de terrorismo. As principais mídias do nosso país chamaram isso de terrorismo. Você chamaria do quê? De vandalismo? Vandalismo, criancice, Verdade. rebeldes. Muito. Enfim, eu não quero entrar nessa discussão do Porque Brasil. veja, mesmo quem é contra o atual governo entende que aquilo é vandalismo. E aquilo não é o caminho, né? Aquilo você não é o quebrar caminho. tudo. Aquilo não é o caminho. Mas aquilo também não é terrorismo. Então a palavra terrorismo já perdeu seu significado. A palavra genocídio perdeu seu significado, porque esse ano o que a gente escutou, que quem não toma a vacina Covid-19, ele é um genocida. Ou quem atrasou a vacina, ele é um genocida. Ele pode ter as suas culpas por ter atrasado a vacina. Enfim, isso não é genocídio. Genocídio é o que o povo de Israel, os judeus, passaram na Alemanha nazista. Aquilo era um genocídio. Porque a Alemanha nazista pregava dizimar a pó o povo de Israel. Então as palavras começam a perder sentido. Que você acha que é o que o Hamas quer também. E outra palavra que perdeu o sentido é sionismo. E já vem de muito tempo. Porque o que é o sionismo? Que é um termo que agora está na moda. Ele é sionista, ele não é sionista. Uns vão falar que sionismo é sinônimo de colonização, ocupação, opressão. Parte da mídia vai dizer o seguinte: na minha visão, o sionismo é o desejo, a vontade, o amor que tem o judeu à sua terra. Isso é bíblico. Deus quer de nós que a gente almeje, que a gente deseje voltar para a terra de Israel. Então, mesmo que eu estou no Brasil, eu todo dia digo na minha reza, Veterrezena eneinu bishuvechal Sion berachamim. A gente, com os olhos, almeja voltar para Zion, com a sua piedade, Deus. Por quê? Porque esse é o verdadeiro sionismo. Eu confesso que os primeiros sionistas que desejavam tanto voltar para a terra de Israel, eles não tinham as melhores das intenções. Eles eram sionistas laicos. Eles acreditavam que Israel tem que ser uma nação e um povo como todos. Para eles, acho que pouco importava que fossem no lugar onde Deus determinou para o povo de Israel. Podia até ser, sei lá, na Indonésia. Então eles talvez não tinham a melhor das intenções. Eles queriam um território onde judeus poderiam dizer que lá é a terra deles e lá eles estariam protegidos. Certo. Isso não é verdade, porque a gente hoje tem a nossa terra e a gente não está protegido. Pelo menos nós nos sentimos... Eu estou dizendo como judeu que me sinto ameaçado quando em plena Avenida Paulista pessoas levantam bandeiras de Hamas. Já não é nem mais pró-Palestina. Esse final de semana a gente viu pessoas levantando bandeiras pró-Hamas, pró um grupo terrorista. Então, não é o Estado de Israel. Eles erraram achando que é o Estado de Israel que vai proteger o povo de Israel. Nós, judeus religiosos, acreditamos que o que protege o povo de Israel é só Deus. Entendi. Mas nós queremos sim ter uma terra, nós queremos voltar para nossas terras de origem. E essa questão da terra é algo muito, eu acredito que é muito forte dentro da história do povo judeu. Porque se você lendo a Bíblia e ali no Pentateuco, a história do povo que Jacó ali com seus filhos, eles saem, vão para o Egito, depois de um tempo há uma existência pacífica, depois eles se tornam escravos, Moisés surge ali para libertar o povo e para voltar para essa terra, a terra prometida, e aí existem outros povos ali, e existem guerras, e eu vejo gente já relacionar, mas como se dissesse assim, mas Israel é isso aí, desde sempre eles lutavam ali por aquela terra, até porque se você olhar na Bíblia, eles também lutaram.
é a mesma luta? Eram Não é os a mesma mesmos luta. povos? Não é. Primeiro, não temos nem como comprovar se são os mesmos povos. Aliás, acho que o único povo que pode comprovar que continua sendo o mesmo povo é o povo judeu. Por quê? Porque a nossa lei é muito clara. Só é judeu quem é filho de mãe judia. Então, o cidadão pode ter avô judeu. Se a mãe dele não é judia, ele não é judeu. E só por causa disso, esse é um povo que a gente diz Raive Kayam, ele está vivo. Porque uma pessoa pode vir para mim, que eu sou profissional da circuncisão, faço o pacto de Abrão na pele das pessoas. Mirra, eu me sinto um judeu. Legal, lindo, maravilhoso, mas sinto muito. O pacto de Abrão eu não posso cavar na sua pele porque você não é um judeu. Então você tem que passar por uma conversão, que isso é um assunto por si só. Então, se hoje tem judeus, legítimos judeus, não esses que se dizem sentir judeus, é porque a gente manteve as nossas tradições. E manter as tradições significa olhar para os mandamentos de Deus. Sim, Deus mandou Josué conquistar a terra de Israel. Mas aquele foi um mandamento para Josué. Ou seja, não é por causa que tem nos versículos lá que Deus mandou entrar em Jericó e fazer assim, e depois a cidade de Ai, e depois tudo que Deus mandou para cercar a cidade, chegar e falar assim, não, agora eu vou pegar lá o Líbano e vou anexar as terras de Israel. Não funciona assim. Esse mandamento foi para Josué. Entendi. Aquilo foi chamado de Melchemet Mitzvah, porque foi Deus que mandou. Você tira uma lição do que aconteceu, mas você não vai aplicar isso para hoje aqui, para a história que a gente está vivendo. Exatamente. E é onde eu quero chegar. A partir do momento que Israel se torna um Estado legítimo, soberano, perante todas as nações, então a gente vai tentar proteger aquele pedaço de terra. Por quê? Aquele pedaço de terra compõe, sim, a terra, um pedaço da terra de Israel. Terra prometida. Da terra prometida. Nós legitimamente estamos lá sendo reconhecidos pelo mundo. Então todo mundo que vai tentar tirar a gente de lá, nós vamos nos defender. É por isso que o exército de Israel, IDF, Israel Defense Forces, em hebraico chamado Tzvah Haganah Li'Israel, nós somos o exército de defesa de Israel. É da cultura judaica se defender. Se nós legitimamente estamos lá, reconheceram mundialmente que aquele espaço de terra pode ser para os judeus, nós podemos ter um exército que vai proteger aquelas fronteiras que hoje nós temos. Acredito sim que as fronteiras originais vão voltar para a gente, mas no período que Deus decidir, na era messiânica, de uma forma pacífica. Não com a guerra. E se for com guerras, vai ser através da orientação de profetas, do profeta Messias que vai vir orientar o povo de Israel como fazer isso. Mas jamais com uma decisão de um Estado laico ou de um grupo de pessoas. Entendi. Então, muito que as pessoas estão confundindo o sionismo. O sionismo é ocupação, porque esses judeus acham que eles vão lá e vão ocupando, e aí eles vão acabando colonizando. Não, isso não é o sionismo. O sionismo é... Isso é o que, então? São linhas extremas. Dentro do judaísmo também tem. Lamento que tem linhas extremistas que pensam que tem que abrir mais território, expulsar. O que talvez eles pensam é que certos grupos de muçulmanos representam para nós perigo, e quanto mais as nossas fronteiras colocarem eles do lado deles, menos... Tem, infelizmente, eu não concordo com a linha de mitnahalim, que é chamado em Israel, que são, vamos assentar um povoado, e a gente vai crescendo. Também venho de uma linha religiosa que não concorda com isso. Então, alguns vão chamar isso de sionismo. Eu acho também um ato de... Então não há um consenso nem entre a comunidade judaica sobre isso, assim. Não, e é por isso que você vai hoje achar... tantas pessoas falam, esses sionistas são colonizadores, são sionistas malucos que querem expandir território. Não. Eu que sou comprometido com a verdade, estou dizendo para você, o verdadeiro judeu sionista é aquele que almeja voltar para a sua terra, ele deseja a sua terra. Ele não quer a guerra. Ele não quer a guerra, ele reza pela sua terra. Todo dia a gente fala, Sim Shalom Tová Brachá, ou Se Shalom Bimromav, ou Se Shalom, a gente pede a paz. Paz no mundo inteiro a gente pede. É legal você falar do mundo inteiro, e você disse no começo algo que eu guardei aqui, que outra coisa que uma coisa que é repetida agora muito, assim, as pessoas falando que mas os judeus são o povo de Deus na terra, e estão cumprindo a promessa e do que está lá na Bíblia, e legitimando a luta dentro dessa guerra, enfim.
os judeus como povo de Deus na Terra, você ainda enxerga isso dessa forma? Ou você acha que, como você meio comentou no começo, que Deus hoje é mais plural, que ele abraça, aquilo fazia muito sentido na época de Moisés, de Josué e Daniel, enfim, mas hoje seria mais, não sei se a palavra é essa, não democrático, mas Deus, o amor dele se estende para brasileiros, italianos, ingleses, americanos, enfim. Olha, como um bom judeu, eu vou te responder que as duas afirmações são verdadeiras. Por quê? Eu vou te explicar por quê. Eu sim, óbvio que eu acredito que o povo de Israel é um povo escolhido de Deus, isso é bíblico também. Eu vou dizer que eu senti um ciúme, assim. Mas eu digo pra você que o Deus Todo-Poderoso também é o seu Deus e acolhe toda a humanidade. É o Deus de Noé também, que veio pré... Né, é o profeta que veio antes de Abrão, antes do judaísmo. E eu já ouvi até uma interpretação, desculpa te interromper, que era assim, que Deus escolheu o povo judeu para que os outros povos vissem o que Deus poderia fazer e através do povo judeu, e conhecer Deus através do povo judeu, do que acontecia, de todos os milagres e tal. Mas no sentido talvez de conhecer a Deus e não necessariamente ser judeu. Não somos proselitistas ao ponto de falar assim, você precisa ser judeu. Não, o que você sim precisa fazer, isso eu digo para todos os indivíduos de qualquer povo, é reconhecer o Deus do universo. Entendi. Noé também reconheceu, ele não era judeu, e reconheceu o Deus do universo. Então, o que assim a gente sim quer trazer como luz para a humanidade, não necessariamente é a Torá, porque não precisa se cumprir a Torá, mas sim as 7 leis de Noé, com leis voltadas aqui, não pode matar, adulterar, enfim, são leis que a espinha dorsal dessas leis é condutas de moral e ética. Que se você ser um cuidador das 7 leis de Noé, você também tem um mundo vindouro, um lugar tão bom quanto os judeus. Cara, mas na minha cabeça o primeiro conceito de leis de ética, de uma convivência ali, eram os 10 mandamentos. Agora você falou das 7 leis de Noé, que é algo novo, assim, que eu não conhecia. As leis de Noé também abrangem um pouco dos 10 mandamentos, né? Essa questão de não poder matar, roubar, adulterar, são leis pilares para um cidadão ser um cidadão do bem. E o que Deus quer de todos os povos, isso não só dos judeus, é que todo cidadão seja do bem. Entendi. Seja um cidadão da verdade. Que hoje a gente está em escassez, hoje, infelizmente. Porque se todo mundo saber, eu não posso encostar no que não é meu. Eu preciso honrar os valores éticos e morais. Por que Deus destruiu o mundo na época de Noé? Os nossos sábios explicam que as pessoas... Não é que elas roubavam grandes quantidades, elas roubavam centavos. Caraca. Centavos. E elas se auto-permitiam fazer isso, elas se respondiam dizendo, mas o que vai mudar 5 centavos na vida do Johnny? Por que eu não posso pegar uns 5 centavos no meu bolso? Então Deus começou a perceber que o ser humano despreza as leis divinas. Pô, tem uma galera roubando milhões aí. E quem rouba 5 centavos, Johnny, também roubou. Rouba 1 milhão também. Verdade. Porque o ato de você se permitir fazer o que está errado uma vez, te permite fazer 2, 3 em progressão geométrica. Você começa, então Deus falou para apagar esse mundo e fazer de novo. E hoje a gente vê de novo, assim, eu toda hora fico pensando, Deus, o ser humano tá tão ruim quanto aquele ser humano da época de Noé. É que eu não estava lá para dizer se era a mesma coisa. Sim. Eu só posso dizer, o ser humano hoje está muito ruim. É difícil você ver indivíduos da verdade. Hoje eu vi um ciclista quase brigando com um motoqueiro, assim, no trânsito, por uma coisa assim, sabe? Que poderia ter, desculpa, foi mal. Diálogo, falta de diálogo. Exato, deu um ódio, já, você... Eu falei, meu... Cara... E eu acho que nesse conflito do Oriente Médio, seria lindo se tivesse diálogo. Eu acho que poderia ter diálogo, mas quando o segundo lado é terrorista, comete atos como esse que a gente viu de estuprar, degolar, queimar pessoas vivas, essas pessoas eles não querem negociar. Para eles é ou o lado deles ou nada. Entendi. Mian, mas uma coisa que tem me incomodado e muito dentro desse conflito, e aí eu vou falar dos dois lados, é a quantidade de civis
de crianças, de mulheres, de idosos que tinham a sua vida e estão sofrendo, estão sendo feridos. Cara, e eu não quero saber se foi o exército de Israel, o Hamas simulou. O que eu acho que deveria... E aí, não só os dois lados, acho que o planeta todo deveria sentar e conversar e falar, cara, desse jeito a gente tem que parar com isso. Não sei se você enxerga isso também dessa forma. Não, é óbvio que os judeus também lamentam mortes de civis, óbvio que do nosso lado certeza, né? Mas estou falando, mesmo a morte de civis que estão do outro lado e que pensam em diálogo e paz, a gente lamenta mesmo. E criança? É muito ruim, porque a criança não tem nem capacidade de dar uma opinião, né? Porque eu imagino que tem muito palestino que não é do Hamas. Não. E o cara tinha a vida dele, ele estava ali vivendo, de repente... O Hamas tomou o poder lá, apesar que eu acho que eles foram eleitos, mas eles tomaram a força ao poder e as pessoas são submissas a eles. De repente ele se vê envolvido numa guerra, vamos supor, eu tô aqui fazendo podcast, o Michelangelo tá aqui, você tá aqui, pum, explode aqui um míssil aqui, a gente fala, meu, o que tá acontecendo? E a nossa intenção não era nem estar envolvido nisso, e isso tá... Eu acho que é o que mais me incomoda, entendeu? Mas eu vejo a gente concordo. Justificar isso me deixa não, eu acho que civis inocentes, isso, exatamente. Todos merecem viver em paz. É lamentável porque a gente eu não consigo também enxergar uma outra forma de se achar um caminho de paz sem a guerra. Assim, parece contraditório o que você está falando. Não dá para achar paz sem a guerra, mas não tem que ter guerra. Não, acho que nesse específico caso só tem um jeito de encontrar a paz. É exterminando o Hamas. Mas a palavra exterminar é muito forte. Sim, mas quando você tem um grupo que vai crescendo cada vez mais, eles estão cada vez crescendo mais. E essas ideologias crescendo pelo planeta. Você cada vez menos vai ter paz. Então você tem que tirar. Agora, o que eu posso fazer que eles se infiltram dentro da população? Eles criam túneis para eles e não para a população. Eles entram dentro de hospitais e de escolas. Então, por quê? Porque eles sabem, não, os judeus eles têm pena dos doentes. Os judeus têm pena das crianças. Mas aí sai um míssel de cima de casas de civis, de um parquinho de crianças. Então Israel vai atacar o lugar onde está o míssel. Porque esse míssel vai entrar no nosso território. E aí o que acontece? Acaba civis. E os civis nem conseguem fugir. São escudos deles. Então, no final, o próprio povo palestino não pensa neles mesmo. Eu me pergunto... É de doer o coração isso, cara. É de doer o coração. É de doer o coração que pessoas civis estão morrendo. Então, eu não sei precisar quantos de verdade são inocentes. Assim como Israel, por exemplo, aquela rave, os jovens que estavam ali dançando. Estavam divertindo. Exato. Em nome da paz. Exatamente. Tinha assim, tinha um pluralismo lá de povos e de nações e tudo tal. São dos dois lados, entendeu? E aí, agora eu vou te provocar. Posso te provocar? Claro. Vou te provocar, Mira. Porque o exército de Israel é um dos exércitos mais eficientes do mundo. E o que me pega é assim, cara, sendo tão eficiente, talvez com serviço secreto, não daria para fazer de outra forma. Então, olha, eu acho que por causa que o exército de Israel é eficiente, é que a gente está vendo um número absurdo. Já tem, até o presente momento, mais de 10 mil mortos. Mas por causa da eficiência não tem 100 mil mortos. Teria muito mais, você acha? Teria... Não, por causa da eficiência de Israel, só... Eu não quero nem falar a palavra só, porque, gente, não cabe a palavra só. Morreu 10 mil pessoas, é muita gente do lado do palestino. Mais pessoas. Mas o Israel está tentando o quê? Isso tudo. Por que a gente viu nas notícias que Israel demorou muito para entrar? Você reparou? Sim. Israel vou entrar. Por quê? Vou estudar a melhor maneira para proteger os meus civis. Para proteger os civis deles e atacar quem eu quero atacar. Entendi. Então, mas... De fato, morrem civis porque numa guerra sempre... Essa coisa da sociedade cobrar proporcionalidade não existe na história da humanidade. Não existe você falar numa guerra e falar proporcionalidade. Como assim? É uma guerra. Numa guerra sempre vai ter pessoas inocentes que caem. Sempre números, às vezes, desproporcionais. E a única coisa que eu posso fazer é lamentar. Você acha que é uma guerra de narrativas também? Também. Eu digo... Porque eu vejo a mídia em algum momento que... O Felipe Guerra, um abraço, veio aqui, judeu, falou, olha, Johnny, a mídia pesa em cima de Israel.
Eu digo, coloquei isso nas minhas redes sociais, é uma guerra de narrativas. Eu acho que a Terceira Guerra Mundial já começou. Ela começa com uma guerra cibernética, que hoje você abre as mídias das mais importantes e consideráveis do mundo, e você em uma mídia vai ver uma coisa, na outra mídia você vai ver exatamente o contrário. Com quem está a verdade? Então uma pessoa que é leiga, está do outro lado, ela vai ver a mídia X e falar, não é possível, mas a mídia X fala assim, a mídia Y fala assado. E são duas fontes, não estou falando de qualquer pessoa, blogueirinho que posta, estou falando de mídias reconhecidas. Por quê? Porque a mídia se tornou o melhor jornal nacional, a melhor forma de comunicação e a melhor forma de cativar as pessoas que estão no meio, que não sabem para onde ir. Sim. Entendeu? Então, assim, o que eu acho que mudou do antissemitismo da época dos meus avós... Isso que eu ia te perguntar, é uma forma de antissemitismo? Eu acho, porque, olha, o que mudou da época do meu... Eu sou neto de sobreviventes do Holocausto. O que mudou do antissemitismo da era nazista, alemã, para o que está acontecendo hoje, que nós estamos enxergando o antissemitismo crescendo? O que mudou? A narrativa. Qual era a narrativa na época do Holocausto? Os judeus não prestam, eles são ratos, eles são vermes, eles são câncer, eles não fazem parte da raça ariana, que é a raça mais pura, tem que acabar com eles não prestam pra nada, acabou. Esse era o nazismo 80 anos atrás. Qual é o nazismo de hoje? Qual é o antissemitismo de hoje? Os judeus são opressores. Não, eu vou dizer, é muito pior. Se comete terrorismo, em vez de aceitar que você cometeu o terrorismo, você aponta o dedo pro outro e fala, você é terrorista. Você tenta ser genocida, você aponta o dedo pro outro e fala, você é genocida. Tanto que hoje os termos terrorismo e genocida estão sendo usados na internet de qualquer forma. Qual é a melhor forma que hoje a mídia consegue atacar a quem estão atacando a mídia? Dizendo na mesma moeda. Então, os atos de 8 de janeiro, que não são terroristas. Qual é a melhor forma de se sentir, tirar o peso das costas e falar, não, eu sou o lado certo da história? É atacar o outro e falar, você é o terrorista. Entendi. Então, o que está acontecendo com Israel hoje? Está se mostrando os bombardeios em Gaza, sem contar muito bem a história. Fala, gente, Israel é genocida, Israel é terrorista. Bombardeou um hospital, bombardeou um hospital, local, uma ambulância. Vamos lá, pessoal, eu tenho 4 primos soldados. 4 primos soldados hoje que estão meio incomunicáveis. Só um está comunicável, ele tem a minha idade. Como ele já tem 5 filhos, ele não pode estar na linha de frente. Você poderia ir para lá, Felipe? Eu acho que não. Eu poderia fazer aliar, e aí como israelense eu poderia servir o exército. No caso, meu primo, que tem 40 anos, ele não consegue estar na linha de frente, ele já tem 5 filhos. Então ele está em Hebron, repondo os soldados mais jovens que estão em Gaza e no Líbano. Mas eu tenho 2 primos. E o que eles dizem, os seus primos? Então, eu tenho 2 primos que estão na faixa de Gaza, um no Líbano. Não, desculpa. Eu tenho 2 que estão na faixa do Líbano e um está na faixa de Gaza. Estão meio que incomunicáveis. Eu consegui falar com eles há umas 3 semanas atrás, mas tentei esses dias, não consegui. Ou seja, eles estão lá. Eu digo para você com propriedade. Se Israel quisesse fazer de verdade genocídio, conseguiria, em menos de meia hora, apagaria Gaza e a Cisjordânia em menos de meia hora. Se fosse um genocídio como foi o genocídio alemão. Pelo poderio do exército. Pelo seu poder bélico. Mas não é isso. Eles falam para mim claramente, nós não estamos sendo treinados para matar muçulmanos. Nós estamos treinando para achar quem está colocando a nossa segurança em xeque. Que é o Hamas. O que a gente vai fazer que se de vez em quando os caras se infiltram dentro... Você vai ver que alguns se vestem como soldados do Hamas, alguns se vestem como civis normais, com metralhadoras e com bombas. É muito complicado uma guerra assim. Eles não atacaram a gente, o nosso poder bélico, eles não atacaram o nosso exército, eles atacaram os nossos civis. Eles mandam foguetes, milhares de foguetes, na cabeça dos nossos civis. Qual é a resposta? Por quê? Qual é a explicação? Por que no lado israelense não tem tantas mortes? Porque toda a nossa infraestrutura, o nosso investimento é voltado para a nossa segurança. Em tecnologia, para abater esses mísseis.
E cadê todo aquele dinheiro que eles ganham? Bilhões. Que não investem nada na infraestrutura, a não ser em túneis. Estima-se em 500 quilômetros de túneis na faixa de Gaza. 500 quilômetros? É 5 vezes maior que o metrô de São Paulo. Caraca, muita coisa. É muita coisa. Voltando para a história e para a religião judaica. Sendo Abraão o pai do povo judeu e pai do povo árabe também. Você considera que vocês são irmãos ali, sendo filhos do mesmo pai? Primos. Por que não irmãos? Porque nós somos a descendência de Ismael, né? Desculpa, eles são... Vamos lá. Eles são a descendência de Ismael, nós somos a descendência de Isaac, né? Mas não é o mesmo pai? No final das contas... Falando nesse Por parte de sentido, pai, vamos colocar nesse assim. sentido, somos irmãos. É por isso que quando eu encontro muçulmanos, que eu faço negócios com eles e faço circuncisão para essa comunidade, eu chamo eles de meus irmãos e primos. Meus irmãos, eu tenho eles no WhatsApp, a gente conversa bastante, a gente troca mensagem, eles também lamentam tudo que está acontecendo, eles também queriam a paz. Entendi. E vamos voltar um pouquinho para a criação do Estado de Israel. Certo. Você até colocou aqui que naquele momento talvez eles queriam um lugar para criar-se o Estado, e eu acho legítimo até o povo ter o seu lugar, e é um problema às vezes até para alguns povos, os curdos, e enfim, que buscam um lugar para chamar de seu. Mas o jeito que foi feito, você não acha que foi como eu posso dizer para você, foi uma semente de conflitos que poderiam vir a acontecer? Tipo, a ideia era muito boa, mas a forma que foi feita foi como se você colocasse álcool e gasolina para pegar fogo, assim. Tá entendendo o que eu quero dizer? Não, eu concordo. Eu concordo que alguns processos não foram feitos, tanto que grandes líderes judaicos reconhecidos mundialmente em todos que meio estava na cara que os povos ali iriam contra Israel. Muitos líderes se opuseram na época a esse movimento sionista e não acharam que a forma foi correta. Então, às vezes, os processos não são... A gente tenta chegar no resultado correto, às vezes os processos não são os mais corretos. Mas também vale a pena a gente lembrar que na hora da partilha, eles tiveram a opção de ter o seu status, de ter a sua terra, vamos falar assim. E eles não aceitaram. Porque, na visão deles, eles são donos de toda aquela terra. Veja, olha quantos países muçulmanos tem e não podem aceitar um país judaico. É complicado também entender isso. Aí, Mia, eu vou... Não é nenhuma provocação, mas eu vou tentar fazer um contraponto. Por quê? Porque vamos imaginar que aqui, essa região, nós só temos países árabes aqui. E aí você vai colocar no meio de um monte de países árabes o Estado de Israel, entendeu? Mas veja, durante toda a história, judeus e árabes viveram juntos. Entendi. Em muitos momentos em paz, outros não. Então a história conta de perseguições. Poderia existir uma coexistência pacífica. Pode existir essa coexistência. Houve momentos que se viveu em paz. E houve momentos antes, eu falo bem antes do Estado de Israel, bem antes. Quando ainda se chamava, quando eles querem chamar isso de Palestina, pra gente é Eretz Kenan. O que você quiser chamar, porque Palestina quem chamou foi os romanos. Mas sempre houve momentos que judeus viveram em paz com muçulmanos e houve momentos de tensão. Como essa tensão natural que já existe desde o seu nascimento, Isaac e Ismael. Sim. Já é natural isso. Mas, então os judeus sempre viveram lá também. Até porque Agar vai embora porque existia uma contenda ali já entre Isaac e Ismael. Exato. E aí eles precisam ir embora e naquele momento na Bíblia parece que a história deles acaba ali e a gente foca na Isaac, depois Jacó, enfim. Exato. Entendi. E como que você, como um rabino, você acha que Deus enxerga tudo isso? Olha, eu não... ninguém... O que o povo espera de Deus, o povo judeu? Eu acho que o povo de Israel vai sempre acreditar que Deus está do lado deles e que tudo que acontece no mundo não é por acaso. Óbvio que todos os judeus estão acreditando que é uma era messiânica, que o Messias está querendo vir em nome da paz, não só de Israel, porque o Messias não vai vir só para Israel, ele vai vir para toda a humanidade.
estabelecer paz entre as nações, né, e trazer o bem para o mundo. Então nós judeus estamos acreditando que esse é o momento. Só que a gente não sabe, né? Todas as profecias, é o que eu sempre falo assim, profecias não são 100% na mão do ser humano decifráveis. Entendi. É por isso que eu contesto muito, eu debato muito às vezes com líderes religiosos, que ele pega uma profecia e disso ele tira uma informação 100%. Eu posso tirar uma informação 100% de uma lei do Pentateuco. Está muito claro que não pode matar, não pode roubar, não pode negar, não dá pra ficar interpretando, não tem muito o que interpretar aqui. Mas das profecias, nós não temos propriedade para dizer 100%, não é isso. Como aquilo. Você vai interpretar Deus em 100%? Não tem como. Então, mas nós não. Deus é 100%, mas nós não. Porque o que eu quero mostrar assim, Deus ele é eterno, entendeu? Ele tem um tamanho que não cabe na nossa mente. Mas quando o Messias chegar, as coisas vão sim ficar claras. A gente vai olhar para as profecias e falar, entendi, agora sim está claro para onde foi essa profecia, foi para esse lado, não foi para aquele lado. Então, essa é a visão do povo judaico com relação a Deus. E ao mesmo tempo o povo toda hora, assim, na sinagoga, está rezando, está unido. O que a gente estava enxergando, infelizmente, antes do dia do Kippur, era um conflito interno entre o povo de Israel, de política de direita, de esquerda, e agora a gente está vendo um povo unido, e rezando. O Kippur é o dia do perdão. Dia do perdão, e infelizmente, antes do dia do perdão, a gente via conflitos de pensamentos de direita, de esquerda, e no final das contas, esses não são os nossos inimigos. Os inimigos são aqueles que estão querendo nos matar, que estão querendo tirar da nossa terra. Entendi. Então, o que a gente está vendo agora é um povo unido, rezando para Deus, pedindo pelos nossos soldados, pedindo pelos reféns, para que voltem para suas casas. Tá tendo um movimento incrível dentro da comunidade em ajudar financeiramente, emocionalmente, psicologicamente, todas essas pessoas que passaram por traumas que eu digo que é irreversível às vezes. Eu chego a pensar que chega a ser irreversível. Como reverter um trauma na vida de uma pessoa desse nível, que foi as imagens que a gente enxergou. Eu não sei se você viu algumas das imagens, mas as imagens fazem... Você sabe que o Ministério da Saúde, hoje, lançou uma nota para judeus do mundo inteiro pararem de ficar vendo os vídeos. Que as imagens fazem mal para corpo, para alma. Então eu fico pensando nessas famílias que tiveram traumas assim, que... Eu não acredito que tudo é reversível, mas... vão precisar de muita ajuda. Ô Miha, mas assim, além de acabar com o Hamas, e eu acho que esse é um primeiro passo, eu quero mostrar para você assim, eu acho legítimo que Israel lute pelo seu território e lute contra o terrorismo que acontece há muito tempo, porque essa não é uma guerra nova, não. Enfim. Só que eu percebo uma semente de ódio dentro daquela região do Oriente Médio, entendeu? Então assim, mais do que acabar com o Hamas, como você não evitar que outro Hamas não nasça, entendeu? Que eu vejo crianças palestinas, adolescentes com arma e com ódio contra Israel e reproduzindo isso, como Israel... isso não é fácil, eu imagino, eu tenho certeza que isso não é fácil. Como Israel pode mudar essa dinâmica de ódio, de vingança, de resposta, entende? Porque, acabamos com o Hamas. Aí daqui 10 anos surge o grupo Força Palestina, entendeu? Eu acho que primeiramente fazer o que a gente está fazendo aqui hoje. Né? Nós estamos dedicando o nosso tempo para propagar a verdade. Eu acho que quanto mais Israel propagar somente a verdade, sem dramatizações, sem exageros, como a gente está vendo do outro lado, fantasias, teatros, tudo para ganhar o poder da mídia. Não, quanto mais a gente ficar engajado com a verdade, eu acho que mais a gente vai estar introduzindo na próxima geração bons modos. Agora, o que a gente não pode se responsabilizar é pela educação que está acontecendo do outro lado. Então, o que a gente pode fazer é tentar acabar com o mal e tentar, vamos falar assim, acreditar numa nova geração que vai nascer sabendo que seus pais e avós passaram por uma guerra horrível e que não valeu a pena o caminho da violência e que vale muito mais a pena o caminho do diálogo. É de se esperar da ONU, de uma ONU, que eu me frustro um pouco, falo claramente,
dos passos que a ONU dá, porque eu acho que se a ONU está lá dentro e está lá dentro, deveria intervir na educação dessas crianças. Por que a gente sim vê crianças com pistola na mão? Por que a ONU não está lá proibindo esse tipo de coisa? Ou talvez esteja proibindo, mas não é do nosso conhecimento. Por que não é a ONU que escolhe quem vão ser os professores dessas crianças? E o que pode ser falado e que não pode ser falado? Só assim nós vamos educar uma futura Palestina, que eles têm direito, de diálogo. E me parece um contraponto, uma coisa muito louca, assim, porque você pegar a história... Na Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu com o povo judeu foi algo assim absurdo. Pensando, eu não sei se na época eles tinham essa consciência assim de, poxa, olha o que está acontecendo. Eu acho que os judeus acordaram tarde e é por isso que foram tantos. E os campos de concentração, enfim, e tudo isso. E pensar que hoje, do jeito que as notícias, do jeito que a gente vê, peraí, agora o Estado de Israel é um Estado opressor? Mas como assim? Se historicamente, em 1939, 45, nós éramos... você era o cara... Nós éramos os oprimidos e agora a gente virou opressor? Como que esse papel muda tão rápido, entendeu? Exato, não faz sentido. É muito estranho também, entendeu? E se... Eu vou colocar um se bem grande aí. E se confirmar isso, que Israel é um Estado opressor... É uma coisa que fala, cara, você sofreu, você não aprendeu e está reproduzindo. É o que está acontecendo na mente dos ignorantes, né? Veja, Joseph Goebbels, que foi o ministro da propaganda nazista de Hitler, ele dizia o seguinte, que uma mentira contada muitas vezes se torna uma verdade. E isso é uma grande verdade. Vai contando mentiras para mentira, a pessoa acha literalmente que aquela mentira se torna uma verdade. O que a mídia está querendo fazer hoje, é isso. Fala, isso é um colonizador, isso é um opressor. Automaticamente eles mereceram o holocausto e tudo tal. Por isso que eu falo que o nosso trabalho é engajar a verdade. Só que infelizmente a verdade está perdendo. No sentido, talvez Israel é muito forte, belicamente falando ele é forte, mas no seu marketing nós perdemos, porque a mídia anti-Israel ela está muito grande. E como ter um senso crítico? O cidadão comum, por exemplo, ou quem está assistindo, porque você olha de um lado e são imagens muito fortes, cara. Você vê cadáveres no chão e aí é uma região que... Na matéria está assim, uma região onde não tinha ninguém do Hamas foi bombardeada pelo exército de Israel. Aí você fala assim, cara, como pode, velho? Os caras estão bombardeando o civil e tal. E como que essa pessoa comum, pode ter esse senso crítico e conseguir chegar numa informação mais correta, entendeu? Veja, é exatamente isso que eles querem. É exatamente isso que eles querem. Sabem que a maioria da população não conhece. Onde que eu vou ter essa informação? E lamento que hoje as principais mídias do nosso país são aquelas que vão falar: Israel atacou civis na faixa de Gaza, Israel bombardeou, matou 500 e poucas pessoas. Veja, o que aconteceu no hospital lá, foi um míssil deles que errou e acertou o hospital matando 300, 400 pessoas. A mídia brasileira já atacou Israel. Eu falei, Israel ataca um hospital. Nem sequer apuraram bem a informação. Aí alguns sites mudaram um pouquinho a linguagem, eu fiquei acompanhando, só para não acusar diretamente Israel, mas mudou. Ataque em hospital, mata centenas de civis inocentes do lado palestino. Então é isso que a mídia está querendo fazer. O melhor ataque. Por quê? Porque eu acho que... Dá mais audiência? Eu acho que essa guerra é cibernética. É óbvio que ela é uma guerra de corpos também. Ela está acontecendo fisicamente. Mas a internet é um meio muito bom hoje para se convencer as pessoas. Antigamente precisava-se de líderes muito, muito bem preparados, estudiosos, para conseguir atingir o outro lado do oceano. Certo. E eram poucas as lideranças que não tinha essa forma de divulgação. Então uma pessoa que conseguia chegar com o seu nome por outro lado do oceano, fala, gente, uau, com certeza um grande sábio, é um Einstein.
Hoje em dia você não precisa de muito para você chegar aí em questão de segundos do outro lado do oceano. Então você faz um Instagram bonito, você faz um TikTok bonito e você alimenta aquilo repetidas vezes e aquilo convence as pessoas. Então você acha que a narrativa do Hamas é mais eficaz em relação ao que... Vamos parar para pensar. Eles sabem que a força de Israel é infinitamente vezes mais forte. Eles sabem que Israel de origem não vai atacar hospitais e civis. Então por isso que eles se escondem. Né? Então onde eles se consideram fortes? Na força de propagar a mentira. E fazer a mentira se tornar uma verdade. Entendi. E aí seria... Eu tô tentando pensar como alguém do Hamas. Eu crio uma narrativa que não é verdade para conseguir mais apoio e conseguir lutar contra o exército de Israel, que eu sei que é mais forte, é mais ou menos isso? Algo assim, veja... Basta você ir lá, você mostrar, olha a diferença dos nossos prédios, das nossas ruas, para as ruas deles. Olha como a gente está apertado aqui, eles estão confortáveis. Olha a nossa pobreza. Olha como a gente está sendo... Olha as grades. Mas, gente, tudo isso tem uma explicação. Tem grades, porque se ficar aberto, esses caras vão entrar e vão matar a gente. Com grades, com os muros, eles matam a gente. A infraestrutura deles é ruim? É ruim. Porque cadê todo esse dinheiro que foi dado a eles para investir em infraestrutura em prol da civilização? A maioria, para não dizer tudo, vai para o Hamas. Veja, os líderes do Hamas, acho que a maioria não estão lá. Talvez sim, um ou Dubai, outro. Sim. Estão em Catar, estão vivendo na maior riqueza e o povo está sem sustento. E não vou falar boa parte, porque não é boa parte, mas uma parcela do povo... passa a fronteira e tem empregos em Israel. Tem seguro de saúde em Israel. É o que eu falei, eles viviam lá, estavam lá. Eles estavam lá e provavelmente vai ter que ser apurado, eu não posso dizer isso com propriedade, vai ter que ser apurado o que aconteceu 7 de outubro, porque é difícil para a gente entender como Israel, como eles entraram de uma maneira tão fácil e conduziram aquilo de uma forma tão... caramba, onde estava a nossa inteligência? Vai ter que ser apurado isso. Sim, eu entenderia essa surpresa se fosse... Funcionários lá, trabalhadores de lá passaram informações, é óbvio. Então a gente fica nessa, podemos deixar eles entrar? Complicado. Então, aí é que eu ia falar assim, se fosse um exército pé de chinelo, falar assim, um exército bem fraco, eu poderia até achar que eles foram surpreendidos, mas sendo o exército de Israel, aí é que me pega, entendeu? Porque eu falo, é um erro assim muito crasso, muito simples para um exército muito preparado, muito treinado e que está em alerta, que sabe que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Eu vou fazer uma pergunta para você que pode soar meio boba assim, mas Mira, você fez essa afirmação, você falou sobre a ideia do Messias que em paz para estruturar tudo isso. Não teria uma relação com o que os cristãos esperam com a segunda vinda de Jesus ou não? Olha, não tem uma relação. Judeus e cristãos, eles não concordam com relação a Jesus. Nós concordamos que foi judeu, isso a gente concorda. Sim, entendo. Mas na nossa visão, ele não é o Messias. Mas ambas religiões... Porque os cristãos esperam essa vinda, seria a segunda vinda. Seria a segunda vinda. Para você seria uma primeira vinda. Então, em comum, nós temos isso, que o Messias vai trazer a paz. Entendi. E que vai ser uma era muito melhor para a humanidade. Uma era que vai reinar o bem. Então, é por isso que nós, judeus, somos muito... A gente coloca de lado as diferenças. E a gente é muito grato aos cristãos que hoje estão saindo em pró-Israel, entendem a santidade que tem aquela terra, como os judeus são aqueles que verdadeiramente pregam a santidade daquela terra. Porque, veja, como é que você pode chegar e falar no nome de Deus, Allahu Akbar, e decapitar pessoas? Onde tem religião nisso? Entendeu? Então os cristãos enxergam como são os judeus que zelam pela santidade daquele. Apesar que aquela terra é uma terra sagrada para as 3 religiões. Mas quem é a religião que conduz santidade com aquela terra, senão o povo de Israel? Que quer paz, não quer ver matança. Isso faz parte de se comportar com santidade. Porque aquela terra não é para ser uma terra de violência, é para ser uma terra de paz.
Mesmo que ela foi conquistada através de guerras, né? Sim, sim. Mas é o que a gente almeja, é a paz. Então a gente é muito grato aos nossos irmãos cristãos que estão nos apoiando nesse momento. Entendo. Mihan, sabemos que o Irã tem uma forte influência no Oriente Médio, sobretudo financeiramente com grupos como Hamas e Hezbollah. Sendo o Irã a raiz de toda essa situação para patrocinar esses grupos, porque além de você atacar os grupos, você já não atacar a fonte disso, que é o Irã? É uma excelente pergunta, complexa. Se eu fosse primeiro-ministro de Israel, certeza é o que teria estar passando na minha cabeça, e tenho certeza que é isso que passa na cabeça dele, que uma vez que ele decretou a guerra contra terrorismo, esse é o foco, terrorismo, então não é só acabar com o Hamas e o Hezbollah, é que eu acho que o Hamas e o Hezbollah, por serem fronteira com Israel, é uma necessidade máxima. Então a gente tem que cuidar da nossa fronteira, dos nossos Ishuvim, dos nossos pequenos povoados que tem lá. Então é prioridade máxima terminar com o Hamas e o Hezbollah. Concordo com você. Essa é uma guerra inevitável? Inevitável. Porque que um dia o Irã, isso vai chegar no Irã. Então, aí que pega. Concordo com você que para eliminar a fonte teria que ser o Irã, mas aonde estão os problemas que eu acredito que são os problemas? Primeiro, o Irã em si não é um inimigo de Israel. 70% dos iranianos não são contra Israel. Mas 30% são esses fundamentalistas que apoiam, eles têm o poder também nas mãos. E são esses que controlam os seus bonequinhos, que é o Hamas, é o Hezbollah. Eu não vou lutar, mas eu coloco esses grupos para lutar. E no Iêmen também, né, esse Houthi, não sei como se chama, Houthi, que também lançaram foguetes contra Israel. E o Irã pode ter um apoio da China também. Aí a coisa começa... que acontece se Israel toma a iniciativa de atacar o Irã? Primeiro que acredito estaria declarando uma guerra mundial. Eu fico pensando também o que passa na cabeça, por exemplo, de dos que governam Israel. Nós já somos criticados só pelo ato de se defender. Somos atacados, então a gente está se defendendo. Imagina a gente toma a iniciativa de fazer alguma coisa assim. O que seria, né, além das consequências brutais que podem ter, o que a mídia do mundo inteiro vai falar? Então, eu acho que pode desencadear uma terceira guerra mundial. Acho que a reação pode acabar sendo muito pior do que a nossa ação. A nossa ação está sendo em prol de defesa, mas a reação pode ser brutalmente... E mesmo o Irã não ataca Israel, né? Ele fica ali numa posição... Também fica lá na posição de vamos ver o que vai acontecer, vamos ver o que vai acontecer. Então esse vai e não vai é complicado, porque se mantém a chama, Até porque Israel tem um apoio dos Estados Unidos. Exato. Então você mexer com Israel é você... Com certeza os Estados Unidos iria... Agora eu fico pensando, se fosse um Trump liderando hoje os Estados Unidos, nossa, se já não teria acontecido um ataque ao Irã, porque ele é um cara muito mais impulsivo e tem seus posicionamentos muito mais agressivos. Então, mas aí é que tá, mas eu acho que essa coisa impulsiva nesse momento... Não é, eu acho que tem que ser muito bem pensado. Eu também acho que tem que encontrar a raiz no Irã, mas tem que ser muito bem estudado. Você acredita que a raiz é o Irã? Absolutamente. Isso é comprovado e o próprio... Eu não preciso nem acreditar, porque uma vez que o próprio Irã, né, sai e fala abertamente que apoia... Eles falam abertamente que apoia o Hamas e dá dinheiro para eles, armamento para eles. Então eles já se eles têm até orgulho de dizer isso. Que para eles, acabar com Israel é pregar a divindade no mundo. Então eles querem mostrar isso. Então eu acho que é uma coisa que tem que ser muito bem pensada. Eu também acho que tem que chegar lá. A pergunta é como? Entendi. São cenas de um capítulo que eu não gostaria de ver, mas parece que é um caminho meio que inevitável para que isso possa acontecer. Mia, já estamos indo para o final. Passa rápido, né? Você vê que a gente começa a falar aqui. Muito. Ainda mais que é um tema muito extenso e complexo, né? Muito, muito. E eu ia te fazer uma pergunta assim, que você dá aula para crianças, entendeu? E a criança, ela tem uma visão de mundo assim muito honesta, muito bonita. E eu queria saber como que as crianças estão enxergando isso. Quais são as perguntas que você tem respondido em relação... Porque a criança hoje ela tem acesso à informação, ela ouve os pais, ela deve ver na internet, ver na televisão. Que tipo de pergunta você tem recebido e como você tem respondido isso para as crianças? Porque como é que você explica uma guerra para uma criança? Né? Veja, esse tipo de pergunta estão chegando para mim... como pai, né? Eu sou pai,
como educador, professor. Quantos filhos? Eu tenho 5 filhos. Legal. Graças a Deus. E eu vou te falar como que nós, educadores, escolas judaicas, estamos conduzindo isso. A gente está dizendo, olha, o povo de Israel está enfrentando um momento muito difícil. Você acha que esse é o momento mais difícil? Olha, eu não estive na Guerra de 73, 67, eu não tive eu não era vivo. Mas o que a gente vem escutando de pessoas que sim viveram naquela época, que hoje Israel enfrenta um dos seus momentos mais difíceis. É como se uma segunda guerra de independência, é como aquela chama de nazismo na época Holocausto se acendendo de novo. Óbvio, eu não estou comparando os eventos, são eventos todos diferentes, mas é um momento de extrema delicadeza para o nosso povo. Então nós estamos passando para os nossos filhos, veja, o nosso povo está em um momento delicado. Nossos irmãos estão sofrendo, ou seja, todo mundo está sofrendo. Então o que a gente tem que fazer nesse momento, que a gente passa para os nossos filhos, não é incitar ódio a outras pessoas, ou culturas, ou muçulmanos. Não, vamos rezar para o nosso povo. Vamos estudar a Torá. Quanto mais a gente se unir também em boas ações, de estar se autoajudando, menos julgando um ou outro, menos falando mal um do outro, nós estaremos fazendo um bem para o nosso povo, para os nossos irmãos que estão na terra de Israel. Então, assim, eles vêm com questionamentos. Como que é isso? A gente fala, olha, nós estamos lutando pela nossa terra, tem soldados que estão querendo fazer mal para nós, querendo tirar a gente de lá, nos matando, mas a gente é forte, a gente vai rezar, a gente vai estudar, a gente vai se unir e junto a gente vai vencer. Esse é o discurso. E Mira, a Torá é uma fonte eterna de sabedoria, de informação, de conforto, de várias formas, entendeu? Você como alguém que tem essa familiaridade, tem essa intimidade ali com a Torá, onde você tem... Qual texto? Tem algum texto que as pessoas possam ter acesso ali na Bíblia, na Torá, que você consiga explicar o que está acontecendo, assim, entendeu? Olha, eu sei que nos profetas, Zacarias, Daniel, estão cheios de profecias do que vai acontecer no fim das eras. É que eu não sei dizer, eu não sei se eu posso dizer com propriedade se é exatamente isso. Sim. Que aquilo que eu te falei, os profetas não são algo que você pode chegar e falar assim, não, é isso. Isso que aconteceu hoje é exatamente o que está lá. Eu posso fazer uma presunção, eu posso achar que é, mas não necessariamente vai ser. Então, o que a gente está falando hoje para os nossos filhos é se apegar no que a gente sabe como for granted, como se diz em inglês, por garantido, o que é o pensamento de Deus, o que é a vontade de Deus. E a vontade de Deus, isso a gente sabe porque está claro na Bíblia, é aumentar o bem. Você não pode imaginar a quantidade de judeus unidos em levar recursos para Israel. Milhões foram arrecadados de todas as formas. Dinheiro, roupas, até o tzitzit, que é aquela roupa de as franjas, kippah, comida, tudo que a gente pode fazer. Eu não estou em Israel, mas o que eu posso fazer para ajudar os meus irmãos? Será que, eu fico me perguntando, será que toda essa irmandade muçulmana faz a mesma coisa? Não sei, não vivo o lado de lá. Mas eu fico para pensar, se cada um pegar um refugiado, ainda vai sobrar muitos muçulmanos com suas casas vazias. Se fosse do lado contrário, né? Se fosse Israel, esse que tivesse na faixa de Gaza, que Deus não permita, mas se fosse, tenho certeza que todos os judeus do mundo inteiro se uniriam. Vem cá, eu tenho a minha casa para você, eu vou dar comida para você, vou dar roupa para você. Nós vamos colocar soldados para guerrear com soldados, e não crianças e inocentes. Então, eu acho que assim, a mídia precisa lembrar que esse mesmo Israel que está todo mundo vendo bombardeando, pessoal, esse mesmo Israel foi o Israel que estava aqui em Brumadinho. Israel mandou mais de 150 soldados para salvar pessoas em Brumadinho. Eu acho que o resultado final foi que, quando eles já chegaram, já não tinha mais sobreviventes. Mas só o fato da boa vontade do Estado de Israel mandar soldados para salvar pessoas aqui no Brasil é o mínimo que o povo brasileiro tem que ter reconhecimento. Na Turquia, teve agora um terremoto. Mais de 300 soldados especialistas em assuntos de terremoto, porque Israel também
de vez em quando tem terremotos, e tem especialistas sobre esse assunto, mandou pessoas das forças do exército para ajudar. Então é isso que é importante a humanidade saber, que, o Israel está bombardeando, primeiro tentar entender por quê. E depois lembrar que esse é o exército humanista, pacifista, que gosta do ser humano por quem ele é, pelo ser que é. E manda para todos os lugares do mundo, até por país, a Turquia é 99% muçulmana. Entendi. Tava lá 300 e poucos soldados ajudando a salvar quem? Muçulmanos. Mirra, você morou em Israel, né? Morei 4 anos em Israel. Que ano foi isso? Ai, gente, você me pegou, foi logo o meu casamento, vamos dizer assim. Olha, não vai esquecer o seu casamento. A minha esposa tá assistindo essa live? Não, vai estar gravado. Esse podcast? Da 20 anos atrás. 20 anos. Pô, parece que foi ontem, né? 2003. Eu me formei lá como moelo profissional. E como era já nessa época morar? A gente já convivia com esse medo de esfaqueamento. Já existia essa coisa. Na minha época, acho que teve uma vez uma bomba em ônibus. Isso é uma coisa que é do dia a dia, da vida dos judeus israelenses. Toda hora explodiu um ônibus número tal, em tal local. Tantas e tantas pessoas foram esfaqueadas. Pessoas foram atropeladas por tratores que estavam sendo dirigidos por palestinos e tal. Mas a mídia não mostrou isso aqui porque talvez não engajasse tanto. Entendi. Comentários, né? Porque esse é o dia a dia dos judeus. Então, quando estoura uma bomba, já é um copo derramando. Então, a pessoa que é leiga não pode vir chegar e falar assim, não, mas isso aqui é um absurdo, é porque está tendo uma colonização, porque negócio... Eu fico me perguntando, todas essas pessoas que estão falando isso, onde elas estavam? Aonde está a ONU, que a gente está toda hora escutando, da ONU falando, não, mas os palestinos, o que está acontecendo lá é um massacre, é um cemitério de palestinos. Onde eles estavam? Porque a narrativa é Israel vai varrer os palestinos. Não é o Hamas. Os palestinos. Então, se esses palestinos são tão coitados, onde estava a ONU? Por que não se discute diariamente? Isso é um assunto humanitário assim, de extrema urgência. Não se discute isso. É muito pouco discutido, vamos dizer assim. Cadê? Mas eu posso dizer do lado dos judeus que todos os dias nós, judeus, pedimos por paz. Todos os dias. Nas nossas rezas a gente pede pela paz de Israel. Mas hoje está tranquilo, não importa. Manutenção da paz é tema pra gente. Entendi. Mas, Mirra, eu vou ter que te provocar agora. Você acredita que existem erros também no exército de Israel? Com certeza. Com certeza, porque o exército de Israel é feito de humanos também. E humanos... Em situações que, de repente, poderiam ser evitadas e acabam acontecendo. Com certeza. Então, entendeu? Com certeza. Eu acho que dizer que Israel não erra nunca... óbvio que eu nunca vou dizer um negócio desse, porque somos humanos. E é legal você falar isso, porque embora você coloque todas as situações da mídia e de que Israel quer a paz, mas que existem erros. E isso é de se lamentar, é de chorar de verdade por eu tenho certeza que se a gente tivesse sentado aqui com os pessoal os alto escalão do exército ou do governo israelense, e a gente pudesse trazer uma tecnologia que pudesse mapear todos os mapas e mapear todos os túneis e chegar só no Hamas, eu tenho certeza que Israel apertaria só os botões para chegar no Hamas. Eu não tenho dúvida do que eu estou falando, mas infelizmente ainda a gente não tem essa tecnologia para chegar só nos túneis e não acabar esbarrando em quem não podia ter esbarrado. Sim, e tem uma outra coisa que pega muito para quem assiste os noticiários, que é o isolamento ali de palestinos em relação a água, comida, remédios, enfim. Como é que você enxerga isso? Então, veja, eu acho que civis tem que ter água, tem que ter todos os mantimentos, mas é que também é muito complicado, a gente também não está lá para saber, para abrir as fronteiras e deixar caminhões entrarem. É óbvio que nesse momento de guerra, a gente já apareceu nos noticiários que membros do Hamas tentando fugir. Entendi. Entendeu? Então isso aqui é uma coisa que tem que ser muito bem policiada. Então é muito fácil a mídia chegar e falar assim, não, Israel não está deixando tal e tal e tal. Não é bem assim. Com certeza está sendo estudado o que pode entrar, o que não pode entrar. Uma vez que é estudado, não vai entrar com a maior facilidade do mundo. Porque é óbvio que os palestinos têm direito a água e alimento. Entendi. O que não pode é abrir de uma forma que vai colocar em xeque a guerra. A guerra é contra o Hamas, tem que pegar o Hamas.
Entendi. E pra gente fechar aqui antes da indicação do livro, do filme, enfim, você considera duas coisas. Se você considera esse um momento decisivo para Israel, dentro da história do povo, já considerando tudo, desde Abraão e enfim. E uma mensagem final, você como um rabino, que você deixaria para quem liga a televisão e está vendo a notícia e ora e fala, poxa, mas Israel fez isso, ora viu o Hamas e fica essa coisa, essa confusão na cabeça. Com certeza esse é um momento decisivo para Israel. Não pode dar mais um passo para trás. Uma vez que decretou guerra ao Hamas, tem que ir até o fim. Dar um passo para trás significa assumir erros que mesmo que eu disse a você, pode ser que a gente fez alguns erros, errou certos alvos, mas dar um passo para trás seria o maior erro que Israel pode ter nesse momento. Agora tem que ir até o final, por isso é sim decisivo. E sim, acredito que eu quero acreditar e que as profecias vão se concretizar nessa guerra. E a mensagem que eu dou para todos os nossos espectadores é o seguinte: o povo de Israel é um povo de paz. É sim um povo humanista. A democracia está do nosso lado. Eu digo para vocês, tomem cuidado com o que vocês vão ver em relação à guerra e com relação a tudo. Tome cuidado com o que você vai mostrar para os teus filhos. Mesmo em informações pedagógicas. Tome cuidado com o que teu filho está estudando na internet, porque hoje realmente a internet virou uma terra de todos, que na verdade é uma terra de ninguém. Quero também aproveitar o que eu estou com o microfone e agradecer todos esses, principalmente os cristãos, mas todos que estão do lado de Israel nesse momento, nos fazendo propagar e divulgar a verdade. Nós estamos comprometidos em propagar a verdade. Nós queremos a paz e nós queremos que todos vocês que estão aí nos assistindo ajudem a divulgar esse material aqui que a gente falou hoje, porque com certeza ele é valioso. Vai com certeza trazer informação para as pessoas que estão desprovidas de informações verdadeiras. Eu fiz tudo que eu estou aqui no meu coração para trazer a verdade para vocês. E, portanto, eu te agradeço. Agradeço a oportunidade que você me deu aqui para o seu público escutar o nosso lado da história e continuar nos ajudando nessa guerra. Se Deus quiser, Am Israel Chai. O povo de Israel vive e Beyachad, junto, né, na Tzerra, a gente vai vencer. Eu confesso, Mirra, que eu quero estar do lado da paz. Eu não quero ver mais criança, eu não quero ver morte, eu não quero ver mulher. E eu imagino Deus olhando isso e como ele deve se sentir diante de tudo que está acontecendo, entendeu? Mirra, vamos lá, é pesado esse assunto, é triste, mas nós temos que trazer essa informação para você, que você possa também aqui, porque assim, a gente aqui não está para converter pessoas, a nossa ideia não é essa, mas de melhorar o espírito crítico. E isso é fundamental. É você não olhar e já falar, é isso aí, então é isso aí, acabou, entendeu? É de você parar e pensar, é isso mesmo? Por isso que eu trago o Mirra aqui, que tem conhecimento, que sabe o que está acontecendo. E eu quero agora, Mirra, que eu peço sempre, né, para os meus convidados, porque o assunto é muito extenso, e se ele quiser estudar ou quiser ter acesso a algum material sobre esse assunto, que também vai ajudar, onde ele pode assistir um filme, ler um livro, um documentário, uma série, enfim. Pessoal, o Johnny me pediu para trazer o livro. Aí eu já cheguei aqui falando que eu manquei. Tudo bem. Eu esqueci o livro. Então esse é o primeiro motivo que eu não trouxe, porque o dia foi corrido, várias entrevistas. Pode indicar. Mas o livro que eu vou indicar é um livro de fácil acesso. A Bíblia. Aí, ó. Porque assim, de um lado a Bíblia é o livro mais lido, mas de outro lado, nunca se viu tanta ignorância como está se vendo hoje. Nunca. Mas é inacreditável quando você pode falar com pessoas que dizem que sabem alguma coisa de religião, mas não sabem, não falam com nada de propriedade. Então eu digo para vocês, o livro que hoje todo mundo tem que abraçar, antes de qualquer livro... Mas toda a Bíblia ou o Velho Testamento? Então veja, para nós o Velho Testamento. Sim. Mas se você é cristão e você quer ler o Novo Testamento, tem muitas coisas lá. Sim. Que você pode trazer para o seu dia a dia para se tornar... Exato.
para se tornar uma pessoa Paz. melhor. Tá no Novo Testamento isso, amarás o próximo, na verdade é do Velho, mas tá lá. Então assim, pega a Bíblia. É melhor você pegar a Bíblia muito mais do que muitos dos seriados e livros que estão sendo lançados hoje, que estão enraizados na mentira, né? Então tentando levar a nossa nova geração ao que eles querem chamar de progressismo, mas que eu considero um retrocesso. O que hoje a sociedade está chamando de progressismo, eu tenho certeza que na visão bíblica e na visão de Deus é um retrocesso. Nunca se viu tanta ignorância, nunca se viu tanto falta de diálogo entre seres humanos, respeito ao próximo. Falta de amor. De um lado, leis falando do respeito ao próximo, essa lei é para proteger, e de outro lado o ser humano não se respeita. Então por que querem fazer essas leis? Porque estão vendo que o ser humano não se respeita. E a Bíblia, tudo na Bíblia está lá. Se você ouvir a voz de Deus, você vai respeitar as diferenças do ser humano. Você não precisa concordar. Veja, a Bíblia condena certas práticas, mas ela não julga o ser humano. Eu posso ela julga a prática. E não ser seu inimigo. Exato. Eu não concordo com essa prática dessa pessoa, mas nem por isso eu preciso ser inimigo dela, nem por isso eu preciso falar mal dela, nem por isso eu preciso julgar ela, e está tudo na Bíblia. Exatamente. E aí precisa se criar leis, como se fosse que são leis inclusivas, leis em prol de paz na humanidade, quando está tudo na maior lei, a lei superior, que é a lei de Deus. Então eu sim recomendo para vocês lerem a Bíblia. Eu também recomendo a vocês estudarem um pouco mais sobre o Holocausto, para entenderem um pouco o que foi o nazismo, o que foi o antissemitismo. Vocês julgarem se o que está acontecendo hoje não é um reacendimento de uma chama de ódio. Quanto mais vocês... Eu sou um fascinado por livros do Holocausto. Eu sou sobrevivente, eu sou neto de sobrevivente do Holocausto. Eu tenho vários livros na minha casa, não consigo nem nomear. Gente, de tudo, lista de Schindler. Pena que eu não trouxe. Tem um filme chamado Menino do Pijama Listrado. Menino do Pijama Listrado. Não sei se é baseado, não sei se é 100% uma história verdadeira, mas é baseado na realidade, assim, o que os judeus... A vida é bela, nossa. Todos esses filmes vale a pena. Por quê? Porque você vai se inteirar de um período obscuro, não só para os judeus, mas para a humanidade. Que foi ontem, né? Se a gente analisar historicamente... Não deu 100 anos, gente. Não deu 100 anos. Não deu um século. E hoje a gente está vendo cenas que... As cenas de filmes que circularam, do que fizeram no dia 7, assim, pessoas falaram, caramba, isso eram as cenas de colocar criança no forno. São coisas que aconteceram na Segunda Guerra Mundial. Então eu sim apoio as pessoas estudarem. Eu sempre fui, como educador, um apoiador de escolas terem isso como material, como matéria letiva. O que foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial? Porque só assim o ser humano vai entender o que ele é capaz de... Aonde ele é capaz de chegar se ele não estuda. Parece que não aprendeu, né? Porque as coisas... Os erros se repetem. E é o que você falou, né? A ONU, a Organização das Nações Unidas, que poderia ser mais efetiva em relação a esse tipo de situação. Isso seria um próximo episódio, né? Enfim, a ignorância é a maior arma que existe na humanidade. É da ignorância que nasce o ódio e a violência. Então, portanto, procure se informar e sempre estudar. Sempre. Isso é fundamental. E eu acho que é só pra gente fechar mesmo aqui. E começa, às vezes você olha... às vezes você quer dar uma opinião sobre a guerra no Oriente Médio e você não fala com o seu vizinho, você briga com o seu irmão, você é uma pessoa difícil também. Eu também não sou um cara fácil, mas busque a paz, busque o amor, entendeu? Busque conviver em harmonia, né? Antes de você dar a sua opinião na rede social... Exato, a gente tem que refletir, né? Gente, me tiraram um pequeno pirulito, né? Tiraram um doce, me tiraram alguma coisa da minha vida. Olhe pra o que você já faz, como você reage, né? A gente tem que refletir nisso. No trânsito, muito bem você colocado. Toma aquela fechada e você faz o que? Você já abre o vidro. Já vai pra cima. E aí a gente vai e parte pra julgar o que está acontecendo do outro lado do mundo e que você pouco estudou. E você pouco estudou e você também não está
não tem esse compromisso com a paz, com o amor, com tudo isso que o Mirra falou. Mirra, obrigado de coração, valeu mesmo. Obrigado, Johnny, um prazer. Passe suas redes sociais pra gente, pro pessoal. Então, eu todas as minhas redes é Mirra Gamer, mano. Mirra se escreve M-I-C-H-A-G-A-M-E-R-M-A-N. Em hebraico, Mirra. Mirra. O CH tem esse fonema. Pra você brasileiro não errar, põe Misha. M-C-H-A que você não vai errar. Mirra Gamer, eu tô no YouTube, eu tô no Instagram, principalmente no Facebook. E através das mídias eu tento levar a palavra de Deus. E como eu falei a vocês, estar comprometido com a verdade. Mirra, muito obrigado, de coração, que Deus abençoe. Amém. E Deus abençoe você também, que você leve a paz, leve o amor. E se inscreva no nosso canal também, curta aqui, compartilhe, entendeu? Comente aqui se você tem dúvidas, a gente vai tentar de alguma forma responder, entendeu? O mais importante é levar a verdade e vamos lutar pelo amor e pela paz sempre, tá bom? Valeu, pessoal, tchau, tchau.